No livro de João, capítulo 14, versículo 28, o Senhor Jesus Cristo diz: vocês ouviram o que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Sem dúvida, o Pai era maior do que Jesus, porque Jesus é o Deus que se fez carne. Em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo não era um Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra, o Verbo é Cristo, o Cristo de Deus. Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Senhor Jesus também disse: eu e o Pai somos um. Por que a tendência de alguém é ficar com um texto e não ficar com outro? No livro de 1 Timóteo, queridos, às vezes eu lembro um texto quando eu já estou começando a gravar. Anoto alguns, mas alguns eu lembro depois. Ele diz assim: aquele que foi, 1 Timóteo 3, ele diz: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e depois recebido na glória. Quem é esse? É o Deus que se fez carne. Jesus Cristo sempre foi Deus, mas ele não viveu neste mundo como Deus. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Cristo refere-se a Deus. Jesus está ligado ao homem limitado. Claro que Deus ali, o Pai Celestial, maior do que ele estava restringido à carcaça, à carne. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não podia estar em Nazaré e, Cafarnaum ao mesmo tempo. Estava na esquina, depois estava na outra esquina ao mesmo tempo. De maneira nenhuma, ele estava limitado. Deus era muito maior do que ele. Quando ele estava aqui em carne. Mas jamais usou a sua natureza divina para curar pessoas, para libertar pessoas, para ressuscitar pessoas. E o homem Deus e o Deus homem, ele fez como homem, cheio do Espírito Santo. A tudo aquilo que Jesus Cristo executou foi no poder do Espírito Santo. Ele tinha que ser homem para representar todos os homens
ele sem pecado, e representar todos os homens pecadores diante de Deus, para justificá-los do seu pecado e dos seus pecados cometidos. Era necessário que ele identificasse com a gente. Se ele fosse somente Deus, ele não podia identificar com a gente. Ele tinha que se tornar homem para identificar com os homens e ser o nosso representante federal diante de Deus Pai. Receber no seu corpo o pecado e os pecados dos homens, porque senão, se ele cometesse algum pecado, como homem, ele podia cometer pecado, porque ele foi tentado, ele foi levado pelo Espírito Santo até o deserto, foi tentado, não comeu, jejuou, foi tentado ali em 3 áreas da vida humana. Portanto, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e nunca pecou. Mas foi tentado por quê? Porque ele era homem. Tinha natureza humana. Jamais natureza pecaminosa. Porque na sua geração não houve espermatozoide de José. Mas ele nunca viveu como Deus aqui. Olha só, em Filipenses 2:5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, ele era Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obediência faz parte do homem. Ele viveu como homem, na inteireza do homem, com exceção da natureza de Adão. Jesus nunca foi adâmico, bem pelo contrário, Jesus é o último Adão, aquele que destrói a natureza de Adão, no corpo dele, na cruz. Por isso também Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira. Outra tradução diz soberanamente. Sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem pessoas que dizem, eu não vou prostrar, não vou adorar Jesus Cristo. Ah, é? Por que não? Não vou. Querendo ou não, aceitando ou não. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Dobra joelho para quê? Para adorar. Prostrar para adorar. Queira ou não, aceite ou não, todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra, só pode ser Deus. Tudo isso se movimentando por uma criatura? Não, Jesus foi gerado.
Jesus não foi criado. Nós somos criaturas. Ele não. Ele foi gerado pelo Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Vai ajoelhar e vai confessar em adoração. Se não ensaiar aqui, vai ter problema lá. Mas se hoje nós já fazemos isso, nós não vamos ter problema lá. Muitos terão, porque dizem que não vão adorar a Senhor Jesus Cristo. Adoram tantas coisas. Mas o Senhor Jesus não, né? A Hebreus, capítulo 1, ele diz: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Tudo foi criado por meio do Senhor Jesus Cristo, é verdade. Mas ele foi gerado, ele não foi criado. Ele é Deus. No princípio era o verbo que a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus e é Deus. O Filho, que é resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Como pode expressar exatamente aquilo que Deus é? Uma criatura. Nós somos semelhantes a Jesus. Nós não somos expressão exata de Jesus. E nem expressão exata de Deus. Qualquer criatura, ele pode ser semelhante, mas não expressar exatamente aquilo que Deus é. Só Deus pode fazer isso. Glória de Deus expressa exatamente o seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra, pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quem é o Senhor Jesus Cristo? O Senhor da glória, o Deus eterno, que se fez carne, o Filho de Deus, que sujeitou a misturar comigo e com você lá na cruz, para libertar a mim e a você do meu pecado, da minha natureza, e me regenerar. Por quê? Porque se não nascer de novo, não foi regenerado, nascer de novo, não pode entrar no reino. É o que a palavra de Deus diz. Esses dias eu falei aqui o tema sobre mensagem aos testemunhas de Jeová, e a Bíblia Novo Mundo fala exatamente isso em João capítulo 3, versículo 3. É a mesma coisa, irmãos. Eu estou lendo aqui revista e atualizada, mas aquela versão também diz a mesma coisa. Diz assim, versículo 3, Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é revista atualizada. Agora eu estou usada pelos testemunhas de Jeová, que eu tenho todo o meu respeito. Em João capítulo 3, vou ler outra versão, que é Novo Mundo. 3 diz assim: em resposta, Jesus disse-lhes: digo-te em toda a verdade. Em verdade te digo. Na outra versão, mesma coisa. Digo-te em toda a verdade, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 7 de João 3, 7, na Bíblia Novo Mundo.
Não te admires, por eu te dizer, vós tendes de nascer de novo. Vós tendes de nascer de novo. Será que esse não é o assunto que devemos tratar com mais seriedade? E ninguém nasce de novo se não for colocado em Cristo. Em Cristo nós fomos mortos e em Cristo fomos juntamente com Ele, Efésios 2,6, ressuscitados. Fomos com Jesus ressuscitados. E fomos substituídos. Obra exclusiva de Deus, pela graça. Pela graça. Quero ler aqui na versão Novo Mundo, Efésios 2, versículo 8. Por esta benignidade imerecida, graça é, Deus sendo bom para gente que não merece, como eu, como você. Por esta benignidade imerecida é que fostes salvos. Foi por sua obediência, não. Foi porque Jesus Cristo foi obediente até a morte de cruz. Porque eu e você não conseguimos ser obedientes, queridos. Podemos ser obedientes a alguns mandamentos, outros não. Só pela graça. Só pela benignidade imerecida, usando esta versão. Eu creio nisso perfeitamente, sem dúvida. É que fostes salvos por intermédio da fé. E isto não se deve a vós, a vocês, é dádiva de Deus. Olha lá, não se deve a vocês. É tão claro. Por que alguns ainda estão defendendo salvação é pela obediência? Salvação é por aquilo que eu faço? Não, a salvação por aquilo que Jesus Cristo faz. E depois de ser salvo, constrangido pelo amor dele, aí eu faço. Não por mérito, mas porque eu já fui salvo, eu quero ser instrumento de Deus a bater de casa em casa, distribuir literatura para que as pessoas sejam salvas. Amém, amém, claro. Indo por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Negar-nos a nós mesmos, oferecermos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, conforme Romanos 12, 1. Sim. Não, olha aqui no versículo 9, não se deve a obras, a fim de que nenhum homem tenha base para jactância, para orgulho. Mas tão claro! Por que alguém ainda está dizendo que a salvação é por mérito, é por boas obras, é por aquilo que eu faço? Está tão claro, está aqui nesta Bíblia, Novo Mundo, está aqui nesta Bíblia, nesta Bíblia, revista e atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil, ele diz, porque pela graça, imerecido, pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. É Deus presenteando alguém que não merece. Olha como é clara as duas versões. Não de obras para que ninguém se glorie. Olha lá, as duas versões, tão clara. Queridos, a salvação é em Cristo. Cristo é a nossa salvação. Ele é precioso.
Ele é Deus. Só um Deus pode unir um pecador a Deus. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Salvação pela graça. Pela graça. Sempre será pela graça. Será sempre imerecido. Nós nunca vamos merecer. Como é claro essas versões. E é verdade. Aleluias. Faça seu comentário, meu querido. Amém. A grandeza de Jesus Cristo como Salvador.